Se tu gosta de operar B3, mini índice e mini dólar futuro, esse vídeo aqui é para você. E hoje eu vou compartilhar com você o racional de uma operação que pagou 4 vezes o valor arriscado aqui no ativo do mini índice no fractal de 5 minutos. Era por volta das 10h30 da manhã, quando o mercado acionou. O primeiro ponto aqui do racional dessa operação é entender aonde estava a liquidez. E, obviamente, pelo meu estudo gráfico, você já deve ter identificado, beleza? Mas eu vou pontuar cada fase com o objetivo de agregar conhecimento para que você também tenha o potencial de fazer muita grana, uma vez que você identifica a varredura de liquidez e entra na posição contrária, beleza? Utilizando a técnica SMC, Smart Money Concept, eu vou entregar esse mapeamento completo do que rolou hoje no pregão no mini índice, beleza? Primeiro ponto, entender que o mercado ele está subindo bastante. Se você observar e a gente tirar um pouco do zoom e ajustar a escala de preço, o mini índice está subindo bastante. E no momento que eu estou gravando essa aula, nós temos a máxima histórica aqui, ok? Esse é o topo da máxima histórica. E o mercado já estava subindo faz dias, exausto, fazendo máximas cada vez menores, e aí o mercado faz a máxima atual, rompendo um topo, né, do mesmo pregão. O mercado faz esse rompimento apenas para capturar a liquidez, é uma quebra de estrutura onde seria um boss, mas é um boss fake, por isso que eu coloco essa linha com xizinho. É uma quebra de estrutura fake, onde induz o público a comprar, 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 comprar e comprar. Por quê? Porque o público está sentindo ápice de euforia. Então, eles acreditam que o mini índice vai subir, vai subir, vai subir. Outros acreditam que não vai subir para sempre. Ok? Então, esse tipo de movimento, quem opera com médias móveis, ela vai estar apoiado, ancorando os preços. E eles acreditam que o mercado vai subir e não vai voltar tão cedo, porque nós estamos em um ápice de euforia. O mercado quebra a estrutura e depois ele volta, porque já está subindo exausto. Aqui tem sinais nítidos, né, de exaustão de preço. Ok? E o mercado começa a criar uma construção de causa, que é um período de range, onde ele está construindo causa para depois o institucional manipular e despejar sua posição. Como que isso acontece na prática? Então, olha só. Eu identifiquei no mini índice que entre a abertura do pregão anterior e a máxima do dia, o mercado começou a construir um range. Essa construção de causa ela tem nome, ok? Esse é um movimento complexo e o mercado nivelou fundos e nivelou topo. No dia seguinte, que foi hoje, o mercado abriu nessa região em faixa de preço, já capturando um fundo, uma barra muito forte vendedora, capturou tanto a região da liquidez interna entre a extremidade da mínima desse movimento, que foi o final de um pregão anterior a esse, e a extremidade dessa máxima, nós temos entender que aqui era uma região de liquidez interna, ok? Isso aqui também era uma liquidez interna, e isso aqui, dentro desse comportamento, é liquidez também interna. E o mercado jogou um movimento muito forte para baixo, movimento institucional, para capturar a liquidez. Logo depois, você pode observar que através dos candles tem muito pavio, corpo pequeno. O institucional absorveu essa venda proveniente do pânico. Varejo que vê subestrutura aqui, ó, o mercado caindo, entende que o mercado vai continuar caindo. Eles vendem no rompimento, colocam stop no topo e o mercado incrivelmente sobe de novo e estopa todo mundo. Então aqui houve um senso de manipulação por parte do institucional, porque nessa região é tomada de decisão. Por quê? Porque aqui é base de suporte e como tem muita gente que compra suporte, assim tem muita gente que vende rompimento de suporte, ok? Então aqui foi uma zona de manipulação. Logo que o mercado cravou nessa região, cravou numa região de demanda, no fractal de um bloco de ordem lá do 15 minutos, ok? E o mercado reagiu. Por quê? Porque não é o bloco de ordens que faz milagre, é porque foi varrido liquidez dessa região e dessa região aqui também. Logo, o institucional tem a contraparte para movimentar o preço para cima, ele joga um preço para cima e captura regiões importantes, como essa região aqui da abertura do dia, do mesmo dia, na verdade, desse pregão, e depois ele vem rompendo essa região até eliminar 100% nessa região de topo, que é a região de topo duplo principal, porque o varejo entende que isso aqui é região de resistência, logo, eles entendem que se é uma região de resistência, eles vão vender. E tem muita gente que pendura uma ordem aqui e coloca o stop coladinho ali para dizer que está operando com stop curto, né? E aí um institucional vai lá em cima, liquida todo mundo e joga o preço de forma contrária. Você tem alguma dúvida de que houve uma manipulação institucional aqui? Se eu colocar o cursor do mouse exatamente nas máximas, você consegue entender que o mercado rompeu e ele só foi capturar a liquidez daquele topo, cravar numa região de bloco de ordem no fractal de 3 minutos nessa região aqui e logo depois o mercado virou para baixo? Você consegue compreender de forma clara que o mercado ele está o tempo todo em busca por liquidez e uma vez que a liquidez é capturada, o mercado toma uma direção oposta.
E isso aconteceu hoje no mini índice, o mercado devolveu o movimento muito rápido. Então, se eu clicar aqui onde o mercado executou minha ordem, clicar aqui no botão, ficar segurando Shift, clicar e arrastar para baixo, eu posso ver até onde o mercado cravou minha operação na região dos fundos, na região do bloco de ordem anterior que originou o movimento de alta, onde estava a liquidez desse fundo duplo. O mercado demorou 45 minutos para devolver todo o movimento, ok? 45 minutos, o mercado praticamente caiu reto, pagando um pouco mais de 4 vezes o risco-retorno. Foi uma operação de fato linda aqui no ativo, e não é todo dia que a gente pega uma operação como essa, não é todo dia que tem movimentos, porque boa parte do tempo o mercado está assim, ó, lateral, travado, em range, construindo causa. Mas quando essa causa ela é construída, como foi aqui, nivelou fundo, nivelou topo, capturou embaixo, capturou em cima, o mercado despencou. Então essa é a grande lógica institucional. Né? Talvez você não conheça a fundo, mas se você quiser aprender isso aqui, aqui embaixo está o link do meu treinamento fechado. E por R$ 47,00 você consegue sim ter todo o meu conhecimento. E o melhor, você não vai receber picado igual está no YouTube. Né? Você vai receber todo o passo a passo de como você vai começar do início até o extremo avançado, beleza? Então vale muito a pena, não perde essa oportunidade, são apenas 17 vagas, ok? Nesse preço de lançamento da turma B, e se eu fosse você, eu não ficava de fora, porque essa é a minha melhor e única oportunidade que eu tô te oferecendo, porque quando eu comecei lá atrás, que eu não tinha grana para comprar uma calça e uma cueca para eu poder ir para o ensino médio, para mim poder ir para a quinta série, para eu poder pegar ônibus para ir para o colégio, quando eu morava na zona, nem energia em casa tinha, né? Eu queria ter esse tipo de oportunidade e eu não tive, ok? Então, R$ 47,00 dá para você comprar hoje. Não dá nem para comprar, na verdade, um lanche, né? Então é muito pouco. Literalmente, eu estou te oferecendo uma oportunidade de aprender tudo que eu sei, ok? E esse pagamento que você faz é apenas para manter essa campanha da minha parte ativa, ok? De fato, é o meu presente pessoal para você, tá? E mais do que isso, se inscreve aqui no meu canal, porque você se inscrevendo, eu entendo que você gosta do meu conteúdo e que isso aqui faz sentido para você, e isso pode mudar a tua vida. Escuta o que eu tô te falando, tá? E o mercado pagou 4 vezes o risco retorno reto, ele veio para uma região de demanda, essa mesma região de demanda que mostrou força da ponta contrária, ela foi liquidada também, o mercado caiu aqui, obviamente o movimento exausto, muitos pavis, ok, e candles grande mostrando área de exaustão. Depois disso, o mercado quebra essa estrutura de movimento e presta atenção que ele faz um choque, e esse choque ele faz de subestrutura e ele confirma quebrando essa máxima aqui, ok? Aí que está o ponto importante. Ó. Eu só considero isso um choque bom, por quê? Porque ele violou essa região de mínima aqui atrás, tá? Então aqui era uma mínima importante, ele violou essa região e cravou milimetricamente aqui no fechamento desse imbalance aqui, ó. Então a gente pode notar que ele fechou esse imbalance aqui, basicamente, cravou no imbalance, fechou essa região, e aí ele gira, fazendo aqui 5 ondinhas, tá? 5 ondinhas. Onda 1, 2, 3, 4 e 5, fazendo 5 ondinhas aqui, básica, tá? Da teoria das zonas de Elliott, 5 ondinhas, então ele girou de fato. E aí que tá a questão. Eu vejo aqui, ó, topinhos de melado, o mercado subiu, capturou a liquidez e já virou para baixo, ok? Aí ele crava nessa região de Fair e Order Block aqui, ó. Só que essa Fair é muito grande, ok? Pode notar que ela é muito grande. E aí o mercado capturou a liquidez, e aí se eu pego a Fibonacci, que é uma régua que mensura o que é caro e o que é barato, se eu pego a extremidade do topo até a extremidade desse fundo aqui, ó lá, o mercado está acima da região de 50%, então era plausível pendurar uma ordem aqui nessa região, visto que varreu a liquidez aqui, tá? Então eu tenho uma região boa, essa região de oferta é uma região legal, é uma região regular, mas, né, duas coisas vão acontecer aqui, ok? Vamos lá, o mercado capturou a liquidez, fazendo um boss dessa quebra-estrutura, virou para cima, fez um choque em 5 ondas no fractal de 5 minutos. Show de bola. O que eu posso acreditar? Dependendo de onde o mercado vai abrir, se ele abrir mais ou menos essa região aqui, ó, e vier para essa região de demanda, eu posso acreditar numa possível oportunidade na compra. E aí o mercado ou ele vai de fato girar ou ele apenas vai fazer uma correção, tá? Então isso aqui seria uma onda A, isso aqui seria uma onda B, em ABC, e isso aqui seria uma onda C. Então ele vai renovar mais uma vez essa região, buscar essa região aqui, opa, deixa eu arrumar, buscar essa região aqui de oferta, ok? Para quem sabe voltar a cair, ou de fato o mercado voltar a subir de novo e renovar a máxima. Mas eu acredito sim num potencial de uma possível oportunidade de compra, né? Para esse ativo nessa região aqui, beleza? Nessa faixa de preço. Mas eu preciso que o mercado de fato conclua esse movimento, capturando a mínima, cravando uma região de interesse, confira o movimento e volta a subir. Ou pelo menos faça uma correção. Isso aqui já é o suficiente
para ter uma boa posição na ponta compradora, ok? Montaria minha operação abaixo dessa região, o stop cravado nessa mínima, o alvo pelo menos até o fechamento dessa região de imbalance aqui, ó, tá? Dessa máxima ali até aquela mínima ali. Então seria basicamente isso aqui, uma boa região no mini índice, e se eu fosse você, eu ficaria esperto, porque você tem uma boa oportunidade de fazer grana amanhã já no pregão, beleza? Te vejo no próximo vídeo. E não deixa de deixar o like, né, e se inscrever no meu canal.